Boletim mostra que a população de municípios do interior do estado vive em situação de extrema pobreza. O governador do Amazonas anunciou a chegada da companhia Eneva, que dará início ao processo de instalação de equipamentos para perfuração e exploração do gás natural. Na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: o Poder Legislativo já trabalha na realização da próxima edição da Assembleia Itinerante. E mais, atletas do Centro Esportivo de Ginástica Amazonas vão participar do Torneio Nacional de Ginástica Rítmica em São Bernardo do Campo, São Paulo. O programa Bom Dia desta segunda-feira, hoje 30 de setembro de 2019, está no ar. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Boletim socioeconômico do Atlas da Universidade Federal do Amazonas aponta que em 4 municípios do interior do estado, 50% da população vive em situação de extrema pobreza. O levantamento feito pela Universidade Federal do Amazonas e publicado no Boletim Socioeconômico do Atlas ODS aponta que os municípios de Maraã, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá e Itamaraty, todos têm mais de 50% da população vivendo em situação de extrema pobreza. O boletim mostra dados de todos os municípios do estado e os que mais avançaram no processo de redução da pobreza extrema. O professor e sociólogo Marcelo Seráfico explica que essa situação revela um processo histórico em que o Estado não conseguiu ao longo do tempo sustentar uma atividade econômica minimamente diversificada. A produção da borracha até os primeiros anos da década de 40 supriu as necessidades de parte da população do interior do Amazonas, ainda que em condições de trabalho muito precárias. E a partir do final dos anos 60 e de lá para cá, a produção industrial da Zona Franca e durante um certo período as atividades comerciais foram responsáveis por uma grande produção e concentração de riqueza na capital, o que converteu a Manaus numa cidade-estado, uma cidade que concentra em si não apenas população, mas a maior parte da produção econômica e da concentração dos resultados dessa produção. A meta brasileira para cada cidade é chegar em 2030 com apenas 3% da população no índice de pobreza extrema. Pelos dados do Atlas, apenas Manaus está perto de atingir a meta. 7% das pessoas que vivem aqui ainda estão na pior situação socioeconômica apontada pela pesquisa. Mesmo perto de atingir a meta, Manaus concentra 20% da população do estado em situação de pobreza extrema. O município de Rio Preto da Eva aparece logo em seguida da capital, com 15% da sua população com pessoas extremamente pobres. A média dos municípios amazonenses é de 34% da população nessa condição, índice quase 5 vezes maior que a média nacional, que é de 7,4%. Aumenta o número de trabalhadores informais no país. De acordo com o IBGE, os trabalhadores na informalidade atingiram um recorde de 41,5% do total da população ocupada no país. Dos 684 mil novos postos de trabalho criados nos últimos 3 meses anteriores a agosto deste ano, 87,1% foram postos informais, ou seja, trabalhos sem carteira assinada, trabalhadores por conta própria sem CNPJ e aqueles sem remuneração, ou seja, que ajudam em negócios da família sem receber salário. Segundo os dados do IBGE, os trabalhadores sem carteira assinada totalizaram 11,8 milhões de pessoas em agosto e aqueles que trabalham por conta própria somam 24,3 milhões de trabalhadores. Esses são os maiores contingentes dos 2 indicadores desde o início da série histórica da PNAD contínua, iniciada em 2012. De acordo com o IBGE, há um movimento de queda no número de trabalhadores que contribuem para a Previdência Social desde o início de 2019.
2019. No trimestre encerrado em agosto, o percentual de empregados que contribuíram para o INSS foi de apenas 62,4%. A carteira de trabalho agora está em versão digital. Entenda como funciona o documento na matéria a seguir. De acordo com a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, a mudança é para garantir facilidades aos trabalhadores e empregadores, reduzindo burocracias e custos. Por exemplo, no ato da contratação, ao invés de apresentar a carteira de papel, basta informar o número do CPF e o registro será feito via internet. O documento está previamente emitido a todos os brasileiros que possuem o cadastro de pessoa física. Para acessar a versão digital, basta entrar no site serviços.mte.gov.br e fazer um cadastro para habilitar o documento. A reunião do Conselho de Administração da Suframa aprovou 26 projetos industriais e de serviços, totalizando mais de 133 milhões de reais em investimentos. A reunião teve como destaque debates sobre a contribuição do modelo Zona Franca para a preservação da Amazônia, a importância da manutenção das vantagens tributárias no projeto de reforma que tramita no Congresso e a importância do fortalecimento da infraestrutura de logística e telecomunicações na região. O deputado Ricardo Nicolau participou da reunião e destacou que os novos investimentos demonstram a confiança de investidores na força do modelo Zona Franca de Manaus. A reunião teve a presença do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do prefeito de Manaus, Arthur Neto. O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou a chegada da companhia Eneva, que dará início no próximo dia 11 de outubro ao processo de instalação de equipamentos para perfuração e exploração do gás natural em uma área entre os municípios de Silves e Itapiranga, no campo de gás natural Azulão. O anúncio foi feito durante a reunião do Conselho de Administração da Suframa. O estado do Amazonas possui metade, 50% de todas as reservas brasileiras de exploração de gás em terra. Esse é um investimento na ordem de 1 bilhão e 800 milhões de reais. 700 milhões de reais serão investidos no estado de Roraima, onde funcionará a empresa que vai fornecer energia elétrica, a usina de energia elétrica, e 1 bilhão e 100 milhões de reais serão investidos aqui no estado do Amazonas. Wilson destacou ainda que nessa fase final, com a instalação da empresa, serão gerados 1.000 empregos em Roraima e mais de 1.000 empregos no Amazonas. Considerando que a população de Silves é de cerca de 9.000 pessoas, a geração de emprego esperada corresponde a mais de 10% da população silvense. Além disso, a receita do estado e dos municípios deve aumentar. Isso significa aumento de receita para os municípios de Silves e Itapiranga. Esses municípios também terão direitos a royalties, assim também como o Estado terá direito a esses royalties e também a arrecadação de ICMS. O campo de gás Azulão era uma promessa de produção de gás natural desde maio de 2004. Wilson Lima retomou as negociações e 15 anos depois a atividade se retornará viável economicamente, com previsão para início de produção em junho de 2021. De um lado, pais e alunos que relatam diversos tipos de assédio. Do outro, a PM, que afirma estar apurando os casos que consideram isolados. Essa situação dentro dos colégios administrados pela Polícia Militar em Manaus foi tema de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. O evento contou com a participação de representantes do Ministério Público, SEDUC, Comando da Polícia Militar e Associação de Pais, Mestres e Comunitários dos Colégios da PM. A audiência pública foi conduzida pela presidente da Comissão de Educação da LEAN, deputada Terezinha Ruiz. Pais de alunos e professores relataram casos envolvendo assédio moral e sexual e apontam os policiais militares como os autores da violência. Para o deputado Fausto Júnior, que levou as denúncias ao parlamento, o caso precisa ser apurado.
enaltecer o papel da investigação nesse processo, para que a gente, dessa forma, apurando os responsáveis, caso haja responsáveis em caso de assédio moral, tanto moral quanto sexual, seja em alunos, seja em professores, essas pessoas sejam responsabilizadas, punidas e principalmente afastadas do ambiente escolar. Nós não podemos deixar que pessoas assim contaminem o ambiente escolar. O Colégio Militar da Polícia Militar é um sucesso. Nós temos que reconhecer essa experiência como uma experiência positiva para a educação do nosso Estado, e nós não podemos deixar que essas maçãs podres maculem a imagem dessas instituições. Nós queremos reafirmar o compromisso da Polícia Militar como instituição, em que em nenhum momento a Polícia Militar coaduna com qualquer tipo de atitude ilícita, principalmente no que diz respeito a assédio por parte de policial militar. Todas as medidas são tomadas. Toda denúncia que é feita aos órgãos de denúncia do Sistema de Segurança Pública, a Polícia Militar apura e com rigor. E quero reafirmar que estamos à disposição, seja de professor, seja de aluno, seja de pai, para atender e receber todo tipo de denúncia para que possamos apurar se foi cometido qualquer tipo de delito ou não. Um soldado da borracha de 89 anos deve ser indenizado em R$25 mil e ainda receber pensão vitalícia. O caso foi identificado durante um mutirão de atendimento da Defensoria Pública em Quari. Manuel Cevalho dos Santos, de 89 anos, passou a vida rodando a trabalho pelo interior do Amazonas como pescador, cortou madeira e, segundo conta, foi soldado da borracha. Foi isso que o levou a procurar um mutirão de atendimentos do programa Defensoria Itinerante em Quari. Assim como ele, outros trabalhadores recrutados para a extração de látex na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial podem receber R$25 mil, além de pensão mensal vitalícia. A Lei 7.986 de 89 assegura aos soldados da borracha o pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de 2 salários mínimos. Conforme a legislação, cabe à Defensoria Pública promover a justificação judicial interessado. Vamos ver agora a previsão do tempo para hoje. Em Manaus, ao amanhecer com sol, mas no decorrer do dia podemos ter chuva em áreas isoladas à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 32 graus. Para o município de Altazes, a previsão é de céu parcialmente nublado com o aparecimento do sol. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 33. A previsão para Quari é de céu com sol, mas períodos de céu parcialmente nublado a nublado com chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 34 graus. O Poder Legislativo já trabalha na realização da próxima edição da Assembleia Itinerante. O aumento no número de queimadas no sul do Amazonas e as dificuldades na defesa das fronteiras serão alguns dos temas que devem ser discutidos. Os deputados Josué Neto, presidente da LEAM, Fausto Júnior e delegado Péricles estiveram no Comando Militar da Amazônia para tratar sobre a próxima edição da Assembleia Itinerante. 2 eventos estão sendo preparados. O primeiro será realizado em Manaus para apresentar informações das queimadas no sul do Amazonas e o segundo em Tabatinga, onde os deputados poderão verificar a situação real das fronteiras do Amazonas com os países vizinhos. Os parlamentares também irão conhecer um pelotão especial de fronteira e as principais ações dos guerreiros de selva. As datas das 2 assembleias itinerantes ainda serão definidas. O prédio histórico da Santa Casa de Manaus vai a leilão em novembro. A determinação da Justiça avaliou o imóvel em aproximadamente R$16 milhões.
O prédio da Santa Casa de Misericórdia está abandonado há 15 anos e acumula dívidas que chegam a 10 milhões de reais. O imóvel, que funcionou por mais de 100 anos, possui 11 mil metros quadrados e é constituído de vários prédios. A Justiça no Amazonas determinou que o prédio histórico vá a leilão no dia 7 de novembro deste ano. O valor da avaliação oficial do imóvel é de aproximadamente 16 milhões de reais, mas os interessados podem arrematá-lo a partir de 8 milhões. Sessão especial destaca o papel do farmacêutico na sociedade. A autoria do evento foi do deputado Sinésio Campos. Com a crescente preocupação com a saúde, o ramo farmacêutico vem ganhando visibilidade e importância na sociedade. Para reconhecer esse papel, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial para homenagear os profissionais da farmácia. O profissional ele se sente importante e tendo a visibilidade da sociedade através da Casa Legislativa. O presidente do Conselho também comentou sobre o mercado de trabalho no Amazonas. No SUS ainda existem algumas arestas que precisam ser reparadas, aparadas no caso, para que o profissional esteja inserido em 100% do serviço público de saúde, seja ele do município, seja ele no estado. Então ainda existe uma deficiência de profissionais, mas isso a gente já tem conversado com os secretários, com os chefes do executivo, para que a gente possa estar conversando e tendo a presença do profissional, que é o cumprimento da lei, que nós temos uma lei federal, que é a Lei 13.021, que exige a presença do profissional em todo horário de funcionamento, onde houver a dispensação de medicamentos. A homenagem foi proposta pelo deputado Sinésio Campos, que parabenizou os profissionais. Eu sempre digo, drogaria é um lugar de droga, não é verdade? De acordo com a sua dosagem. Então, o papel do farmacêutico se faz necessário. Então, é justa homenagem às pessoas que, na verdade, tratam da saúde, porque exatamente são ali nas drogarias, né? Em todas as situações, que o farmacêutico tem várias atuações. Estou focando somente em uma área, mas são várias áreas que esses profissionais estão envolvidos, estão nos hospitais, né? E estão em várias instituições aí, e que eles são necessários. Quem cuida da saúde merece o nosso respeito e a nossa consideração. Por isso que estamos fazendo essa homenagem a esses profissionais. Diversos profissionais que se destacaram ao longo dos últimos anos foram homenageados pelo Poder Legislativo. Em audiência, o Poder Legislativo debateu sobre a segurança pública nos municípios do estado. O evento também destacou o trabalho da União de Vereadores do Amazonas, presidida pelo deputado Álvaro Campelo, e que já está no segundo ano de atuação. A União de Vereadores do Amazonas foi criada para valorizar e auxiliar parlamentares municipais do estado e tem como presidente de honra o deputado Álvaro Campelo. Durante a audiência, vereadores e autoridades da segurança pública debateram as principais demandas e dificuldades do setor. Eu que já fui vereador sei o quanto é desafiador ser vereador, principalmente ser vereador nos municípios, né, que não tem a mesma estrutura que um parlamentar da capital tem. As demandas são inúmeras, as dificuldades são muitas. Para quem é vereador de oposição, a situação é muito mais difícil ainda e precisava de uma entidade que pudesse representá-los, que pudesse defendê-los. E ao longo desses 2 anos nós temos aí apoiado a iniciativa de vereadores, dando apoio logístico, dando apoio jurídico, dando apoio técnico nas demandas. O pequeno número de policiais nos municípios e as facções ligadas ao tráfico de drogas são os principais desafios enfrentados pela população interiorana. Eu acho que todo homem público ele precisa estar atento aos reclames da população e principalmente o vereador, que é a base, é onde começa tudo. Então, para nós é muito importante estar atento e hoje o que nós vamos discutir aqui com certeza é importante para o nosso município, por isso estamos aqui. Nós enfrentamos hoje no interior a respeito da segurança, o efetivo hoje no município é muito pequeno e hoje a violência está demais, né? Vocês estão vendo hoje o negócio de facções, então isso é uma realidade hoje que nós enfrentamos hoje. O interior, como Itacoatiara, é uma cidade com 100 mil habitantes que o efetivo é bem pouco, então essa demanda acarreta essa violência total no nosso município.
A Comissão de Meio Ambiente e Proteção aos Animais aqui da Assembleia Legislativa está organizando a primeira semana da virada animal no Amazonas. O objetivo é realizar ações de sensibilização, palestras, adoção e atividades recreativas. De acordo com a presidente da comissão, deputada Joana Dark, o evento será realizado em alusão ao Dia dos Animais, lembrado em 4 de outubro. A Semana da Virada Animal está sendo organizada para acontecer entre os dias 1 e 5 de outubro. O objetivo é promover a conscientização e sensibilização dos amazonenses sobre saúde, bem-estar e responsabilidade com a vida dos animais por meio de palestras, feiras de adoção, atividades recreativas para os pets e ainda uma sessão especial para homenagear pessoas e instituições envolvidas com a proteção animal. Além da capital, o evento será realizado também em alguns municípios do interior. 4 atletas do Centro Esportivo de Ginástica Amazonas vão participar do Torneio Nacional de Ginástica Rítmica em outubro. Vamos conhecer um pouco da história e da preparação dessas talentosas meninas para a competição. É difícil não admirar. Os movimentos são graciosos e impecáveis. A ginástica rítmica é uma modalidade esportiva que traz muitos benefícios, ainda mais se iniciada na infância. Além da flexibilidade, a ginasta trabalha o equilíbrio e a coordenação motora. Para quem assiste, pode até ter a impressão de que é fácil, mas está longe disso. O Centro Esportivo de Ginástica de Manaus, CEGIM, é um dos locais que treina a ginástica rítmica com mais de 20 meninas. Há pouco mais de um ano, já alcançou resultados importantes. Ano passado, a gente tem em torno de 4 competições mesmo de alto rendimento e estaduais e regional, né? Então, esse ano nós ainda não tivemos uma competição aqui em Manaus mesmo, né? Por parte da, assim, que é a federação que organiza, né? A procura dos clubes, mas teve uma competição de alto nível, a nível regional, que aconteceu aqui em Manaus, que nossos atletas tiveram boas classificações, né? E fomos classificadas para ir para o torneio nacional. O Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, que vai reunir atletas de todo o Brasil, vai acontecer em São Bernardo do Campo, São Paulo, entre os dias 16 e 20 de outubro. Por isso, além de treinarem ainda mais, as atletas estão precisando de ajuda para as despesas na cidade paulista durante os dias da competição. O CEGIM está com uma vaquinha online no link vaca.me/639228, que também pode ser encontrado nas redes sociais do Centro Esportivo. A técnica Suane garante que as meninas estão com treinamento intensivo. Está sendo bem puxado. A gente tinha um ritmo de treinamento para o regional, um pouco menos que esse agora não. A gente teve que dar uma puxada a mais no treinamento das meninas, entendeu? Mas elas já sabem onde elas querem chegar. Então, elas se dedicam junto com a gente e nós vamos atrás de resultados. A Clarice, que tem 11 anos e alcançou o 3º lugar individual no torneio regional, afirma que está preparada para o nacional. Eu tô de boa. Tá de boa? Tô tranquila. Porque tá treinando, né? Tô confiante. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco, muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima segunda-feira para você. Fique agora com a nossa programação através do canal 55.3 ou 6 NET Digital. Também nos acompanhe pelas redes sociais e saiba do trabalho do seu parlamentar. Uma ótima semana. Tchau, tchau.